Êxodo capítulo de número 3, versículo de número 1, até o versículo 5. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Você consegue dizer amém? O lugar que tu estás é terra santa. Coloque assim a mão no peito e diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo. Eu quero que a tua palavra impacte a minha vida nesta noite. Amém. Dá uma olhadinha para o irmão que está do seu lado, com aquela cara que você olhava para o seu irmão quando você era menino e queria chamá-lo pelo apelido que ele não gostava. Entendeu? Eu não vou dizer qual era o meu, mas você vai olhar para o irmão do seu lado e vai dizer assim: Sassa. Sassa. Você tem que ser como a sarça. Eu quero falar um pouco nesta noite. Eu preciso de um pouquinho mais aqui, ó. Eu quero falar um pouco nesta noite sobre a sarça, para nós compreendermos um pouco mais de Deus, da sua natureza, da sua forma de agir e do seu trabalhar. Este texto, ora lido, é muito conhecido de nós que lemos o Antigo Testamento. Capítulo 3 do Êxodo retrata quando o Senhor aparece a Moisés a fim de chamá-lo para que ele retorne ao Egito como porta-voz do eterno Deus de Abraão, a fim de ser instrumento de libertação para o povo hebreu, que se encontrava debaixo do jugo da escravidão do faraó, provavelmente Ramsés II seria o faraó daquela dinastia quando Moisés retorna para a libertação do povo de Deus. O texto nos apresenta algumas lições bastante curiosas, como por exemplo, Deus chamando a Moisés pelo seu próprio nome 2 vezes. Há outras ocasiões na Bíblia em que Deus chama os seus servos pelo nome, e eu gosto de mencionar, perceber que não é sempre que Deus chama alguém pelo nome próprio, mas todas as vezes que Ele chama, Ele menciona o nome do tal 2 vezes. Foi assim com Moisés, foi assim com Samuel, foi assim com Saulo e outros poucos que Deus mencionou o nome de maneira direta. Gosto de observar nesse texto também o fato de o Senhor escolher
uma sarça, para através dela, ou para nela, manifestar-se a Moisés e trazer para Moisés e consequentemente para nós a mais profunda revelação da sua identidade no Antigo Testamento. Porque para ninguém, nem antes nem depois, Deus se revelou de maneira tão profunda, tão intensa, tão ampla, tão clara e tão poderosa, como o fez para Moisés neste episódio, quando ele se apresenta e diz: eu sou o que sou, eu sou o que você precisar que eu seja. E aí me causa admiração, e hoje à tarde eu estava refletindo e observando isso, que Deus não escolhe uma árvore frondosa, uma árvore nobre, uma árvore frutífera, a rainha das árvores, a oliveira, para manifestar ou para manifestar-se a Moisés. Deus escolhe uma sarça, um arbusto espinhoso de tamanho médio, sem nenhuma importância naquela região, porque era o que mais havia em abundância, e Deus revela-se, manifesta-se numa árvore comum, para falar com o seu servo algo que não era comum. E uma das coisas que me chamou a atenção nisso é que Deus, me parece que Deus valoriza muito a discrição. Deus não precisa de ambientes pujantes para que Ele revele a sua glória. Deus nem valoriza muito essa coisa humanamente majestosa, carregada de glória humana, para que a glória divina se manifeste. Parece-nos que onde há glória humana, a glória divina não pode estar presente. Parece-me que onde há grandeza material e humana, a grandeza de Deus não se pode revelar e não se pode manifestar. Significa dizer que quanto mais perto você se torna de Deus, mais discreto você se torna na sua vida. Quanto mais você se relaciona com Deus, mais a sua alma fica simples. As complexidades vão sendo desmanchadas, porque Deus valoriza essa postura da simplicidade, da discrição, da destreza e da leveza. Então nós vamos observar aqui, o Senhor, repito, se utiliza de uma árvore comum, de tamanho médio, espinhosa, para revelar a sua grandeza na mais clara, poderosa e ampla revelação da sua pessoa no Antigo Testamento. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 27 a 29, Paulo diz assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas que não são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se glorie na sua presença. Ou seja, em sua grandeza, Deus não precisa da nossa grandeza para fazer alguma coisa. Pelo contrário, Deus conta com a nossa pequenez para manifestar a sua grandeza. Daí ele dá uma aula para o apóstolo Paulo e diz assim: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo aprende a lição e diz: por isto, quando eu penso que estou fraco, aí é que estou forte. Então o Senhor vem numa sarça e se manifesta a Moisés para lhe orientar, lhe direcionar na ida ao Egito para libertar o seu povo que estava em escravidão. O que eu quero observar com você nesta noite, neste culto da palavra e culto de doutrina, o que nós aprendemos com esta opção de Deus de manifestar-se numa sarça,
Digo opção porque, repito, ele poderia manifestar-se em qualquer outra árvore e opta por uma árvore comum. Então Deus está nos dando aqui algumas aulas que nós vamos aprender. E se nós queremos que o fogo da presença de Deus, se nós queremos que a glória da sua majestade se revele na nossa vida, vamos precisar aprender estas lições. E a primeira lição que o Senhor está nos dando aqui é uma lição de humildade. Lição de humildade. É muito interessante. Jesus diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O maior professor de humildade é o próprio Jesus. Alguém já disse que no dia que você descobrir que você é humilde, você acabou de perder a humildade. Porque o humilde não sabe que é humilde, tá? Ou seja, o humilde não se orgulha da sua humildade. O humilde é discreto. Deus poderia se manifestar a Moisés através de um terremoto, como ele fez com Elias, também no Monte Horebe, em 1 Reis, capítulo 19. Deus poderia manifestar-se a Moisés através de uma chuva de granizo, como também fez com Elias. Deus poderia manifestar-se a Moisés através de um derramamento de uma chama de fogo. E Moisés não questionaria a sua grandeza e provavelmente nem perguntaria o seu nome. Porque o Senhor resolve se manifestar numa sarça. Porque Deus está nos ensinando que humildade é um princípio, uma prática de vida de quem deseja se parecer com Ele. Manifesta-se numa sarça para deixar claro a Moisés e a nós que a sua grandeza não depende da grandeza do instrumento que ele utiliza. Vou traduzir. Deus, para trazer uma grande pregação, não precisa de um grande pregador. Deus, para trazer um ambiente de adoração, não precisa de um grande cantor. Deus, para manifestar a sua presença, não precisa de uma grande igreja. Ele só precisa de uma sarça no lugar certo, na hora certa, para que ele manifeste a essência da sua glória e da sua majestade. Alguém consegue dizer amém? Então a lição que nós aprendemos aqui é a lição da humildade. O apóstolo Paulo, quando fala de Jesus em Filipenses, capítulo de número 2, versículos 5 a 11, diz assim: de maneira que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, não se aferrou ao fato de ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma humana, a forma de homem, tornando-se servo. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Veja que ele se humilha duas vezes. Como Deus, ele se torna homem. Como homem, ele se torna servo. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Mas aí o texto vem e diz: pelo que também Deus o exaltou soberanamente acima de todos e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então vamos lá.
Vamos aprender com a sarça. Se nós queremos que o Senhor se manifeste em nós, se nós queremos que o fogo da sua presença seja real em nós, nós vamos precisar aprender que Deus valoriza discrição e humildade. Esta é a lição que nós aprendemos. E sabe, estudando um pouquinho sobre humildade hoje à tarde, eu encontrei lá em Êxodo 3, que o Deus eterno, o Todo-Poderoso, conversa com Moisés e diz assim: como percebes, tenho contemplado a aflição do meu povo e o seu clamor chegou até a mim, e eu desci para livrá-lo. Diga comigo: o Pai desceu. Repete: o Pai desceu. Aí você chega no Novo Testamento e encontra Paulo dizendo de Jesus que, sendo em forma de Deus, Filipenses 2, eu repito, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se, assumiu a forma de servo, a forma humana, e achado na forma humana, humilhou-se e tornou-se servo. Então, o Pai desceu e o Filho também desceu. Diga comigo: o Filho também desceu. Aí o Espírito Santo, que é o agente da santidade de Deus, porque o Espírito Santo é o agente que comunica para nós, a igreja, a natureza de Deus, o caráter de Deus, a grandeza de Deus e a santidade de Deus. Você vai encontrar quando Jesus diz em João 14, o Espírito Santo, o qual o Pai enviará em meu nome, ou seja, o Espírito Santo também desceu. Em Atos 2, você vai encontrar no versículo 1, que cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu o som, como de um vento impetuoso, que encheu a casa onde estavam assentados, e todos foram cheios do Espírito Santo. E aí a leitura dos versículos subsequentes vão te revelar que o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Então diga comigo: o Pai desceu, o Filho desceu, o Espírito Santo desceu. Dá uma olhadinha no seu vizinho e diz para ele: quem é você para não querer descer? Essa é a primeira lição. Deus não manifesta a sua majestade onde já há uma majestade. Uma cabeça não pode ser ocupada por duas coroas. Aí ou eu abro mão da minha para ter a de glória, ou eu perco a coroa de glória e fico com a minha coroa de barro. O caminho para desfrutar da presença de Deus, a primeira lição da sarça é humildade, sem querer provocar demais. Dá só mais um toque de leve no vizinho e diz para ele: desce, que o Senhor te exalta. Segunda lição que nós vamos aprender aqui na sarça. Essa aqui é ainda mais séria, vamos dizer assim, do que a primeira. É a lição da exclusividade. Exclusividade. Nós precisamos ter em mente que Deus não compartilha a nossa alma com ninguém. A Bíblia é muito clara quando diz que nós não podemos servir a Deus e aos ídolos. Em Mateus capítulo de número 6, versículo de número 24, Jesus diz que ninguém pode servir a dois senhores. Na versão inglesa está escrito: nenhum discípulo pode ser aprendiz de dois mestres, porque amará a um e certamente ao amar a um deixará o outro aborrecido. Preste atenção, você pode ter dois hobbies, você pode ter dois empregos, você pode até ter dois carros, você pode até fazer dois cursos ao mesmo tempo,
Mas você não consegue adorar a dois deuses e servir a dois senhores. Não dá para ser igreja e ser mundo. Não dá para ser noiva e ser prostituta. Não dá para ir para o céu e ir para o inferno. É preciso ser exclusivo. Aleluia. Tá. O que tem a ver a madeira de acácia com exclusividade, pastor? A madeira de acácia, irmão, é muito dura. Só que, não obstante a resistência da madeira de acácia, a madeira da sarça, perdão, ela não resiste ser talhada. A madeira da sarça não resiste ser esculpida. Ao tentar esculpir a madeira da sarça, ela racha, ela quebra. Significa dizer que nem antes de Êxodo 3, nem depois, ninguém conseguiu pegar a madeira de sarça e construir um ídolo para ser adorado. Deus não se manifesta onde o templo vai ser dividido entre ele e outra divindade. A luz da glória de Deus não resplandece onde a luz da glória do homem ofusca a sua presença. A sarça não aceita ser moldada, talhada, esculpida para ganhar nenhuma forma. É aquilo lá e ninguém vai mexer nela. Então Deus escolhe para se manifestar numa árvore, numa madeira, que ninguém depois vai poder pegar e transformá-la em objeto de idolatria. Você entendeu ou não? Então dá uma provocada no irmão do seu lado e diz para ele: Deus quer exclusividade. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, versículo de número 21. Elias reúne o povo de Israel de novo no Monte Horebe, e ele diz assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, segui-o. Se Jeová é Deus, servi-o. Interessante é que Elias diz assim, ó: se Baal é Deus, segui, verbo seguir. Mas se Jeová é Deus, servi, verbo que indica que você é servo. Não basta seguir a Deus, é preciso servir a Deus. Provoca o vizinho e diz: você é servo, você é servo. Então vamos lá. Deus quer de nós, Ele escolhe a madeira de acácia, porque Ele está escolhendo um instrumento que ninguém vai usar depois para outro propósito. Tiago diz, capítulo 3, que de uma mesma árvore não pode proceder fruto bom e fruto ruim, e de uma mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. Ou seja, de mim e de você, e é isso que Tiago está dizendo, não pode proceder palavra de bênção e palavra de maldição. Tiago está dizendo isso, ou seja, decide aí, ou você é instrumento de bênção, ou você é instrumento de maldição. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Ou nós somos instrumentos para a sua glória, ou nós somos vasos para a desonra. É isso que significa ser sarça. Nós somos exclusivos de Deus. Diga comigo: eu sou propriedade exclusiva de Deus. Romanos capítulo de número 6, versículo de número 11 até o versículo de número 13, o apóstolo Paulo está falando dessa questão da exclusividade no serviço a Deus. Ele diz assim: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. E ele diz no versículo de número 12: não reine, portanto, em vosso corpo mortal o pecado, para lhe obedecer, diz, em suas concupiscências. No versículo 13, Paulo diz:
nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus, como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Traduzindo, Paulo está dizendo: você não pode oferecer o seu corpo para o pecado e depois o seu corpo para Deus. Você precisa colocar o seu corpo como altar exclusivo de Deus, sacrifício exclusivo para Deus, e não permitir que o pecado se assenhoreie da sua vida. Não permitir que o pecado seja comando da sua história, porque você é sarça. Provoca o vizinho e diz: você é sarça. Então, você é exclusivo. Olha o que Paulo diz: não vos conformeis a este mundo, não vos adequeis, não vos torneis aceitáveis. Você não pode se deixar lapidar para ser aceitável ao sistema mundano, porque você é sarça, você é a madeira que não pode ser talhada para outro propósito, senão para adorar aquele que te criou e é digno de adoração. Se você puder, dê glória, diga aleluia, diga amém, porque você é propriedade de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Então a primeira lição que Deus nos ensina é de humildade. Diga comigo: Senhor, me torna mais humilde. A segunda lição é a lição de exclusividade. Não dá para você ser utilizado em duas coisas. E aí, se abrir o leque, eu vou avançar bastante nisso, porque hoje nós estamos vivendo num sistema de mundo que as pessoas estão querendo servir os dois lados ao mesmo tempo. E aí, querido, dentro do princípio da adoração e do serviço a Deus, não cabe. A terceira lição que nós aprendemos acerca da sarça é a lição de pureza. Lição de pureza. O que tem a ver a sarça com pureza, pastor? Tudo a ver. A sarça tem espinhos nos seus galhos e tem espinhos nas suas folhas. Uau! Já parou para analisar como você é espinhoso, difícil de tratar? Sua mulher só consegue lidar com você depois de 50 anos de casado, que ela descobriu alguns segredos e ainda assim ela não conseguiu descobrir que você não suporta o café quente demais, ou frio demais, ou doce demais, ou menos doce. Nós somos um caso, irmão. Só Jesus dá conta de nós. Só Jesus dá conta de nós. Mas sabe qual é o segredo disso aqui? As aves não se assentavam na sarça. Não se encontra ninho de aves em sarça, o que significa que também não encontra dejetos, fezes e sujeira no galho da sarça. Quando Deus se manifesta na sarça, Ele está dizendo: eu me manifesto onde não há impureza, eu me manifesto onde não há sujeira, eu me manifesto onde há pureza e dedicação exclusiva a mim. Você devia dar um glória a Deus, você devia dar um aplauso, você devia dizer aleluia, porque Deus está claramente declarando que Ele quer de nós essa pureza espiritual. Mas Jesus, intimidade está começando hoje. Recebe. Aleluia. Então, lição de pureza é interessante. Quando Jesus narra a parábola do semeador, Jesus descreve, me parece que ela está lá em Mateus capítulo 13, que uma semente caiu em boa terra, caiu entre os espinhos, e ela nasceu, e ela cresceu. E os espinhos sufocaram a semente. A outra semente caiu à beira do caminho, e as aves comeram a semente. Naquele relato de Jesus, daquela parábola de Jesus, aves representam demônios, espíritos malignos que vêm para arrebatar a semente que Ele lançou em nosso coração.
Se na sarça aves não sentavam, significa dizer que na vida do crente onde Deus se manifesta, Satanás não exerce influência. Eu vou repetir que é para você entender a força dessa frase e dizer um amém, um glória a Deus, um assim seja. Na vida do crente genuíno, Satanás não exerce influência. Ele vai rondar, vai rosnar, vai rugir, vai tentar, vai perturbar, vai ameaçar, mas não vai direcionar. Em Gênesis capítulo de número 15, quando Abraão oferece a Deus um sacrifício, e esse é o sacrifício no qual Deus estabelece uma aliança com Abraão. Qualquer dia desse eu vou falar sobre isso aqui de novo, que aquele sacrifício foi extraordinário, e é incrível quando a gente vai lendo com mais cuidado a grandeza do que estava posto no altar. Mas a Bíblia diz que durante toda a tarde Abraão ficou enxotando as aves que queriam roubar o seu sacrifício, que queriam tomar do seu altar a oferta que ele havia posto para Deus. Com isso eu venho para te informar nesta noite que o adversário não pode exercer influência na nossa vida. É por isso que eu não posso crer num crente templo do Espírito Santo endemoniado. Se o demônio entrou, é porque o Espírito Santo não está lá. O Espírito Santo não permitiria um diabo se apoderar de um santuário onde ele, o Espírito Santo, é Senhor. Então, se ficou possesso de demônios, o Espírito Santo não está lá. Tem um trem errado aí. Vamos limpar a casa, repreender toda a força das trevas, e o Espírito Santo se apoderará da nossa vida para a glória de Deus Pai. Aleluia, aleluia. Então a primeira lição que nós aprendemos da sarça é a lição de humildade. A segunda lição é a lição de exclusividade. A terceira é a lição de pureza. Vamos para a quarta, a lição dos espinhos. O que tem a ver os espinhos com a vida do crente? Diga comigo, tudo. Espinhos na Bíblia, irmão, fala de dor. Fala de sofrimento, fala de provação. Algumas pessoas estão frustradas com o Evangelho porque pregaram para elas um Evangelho errado. Disseram para elas: quando você aceitar a Jesus, você não terá mais luta nem sofrimento. E isso não é verdade. Ou é para alguém aqui? Quantos aqui têm certeza que estão na presença de Deus e que o Espírito Santo habita na sua vida? Diga amém. Amém. Quantos aqui, depois que o Espírito Santo passou a habitar na sua vida, não teve mais frustração, decepção, tribulação, noite sem sono? Diga amém. Ó, e tem uns. O espinho é tão parte da nossa história quanto a própria história. Agora, eu preguei aqui domingo à noite. Quem veio domingo à noite faz assim. Domingo à noite eu preguei aqui que há derrotas que valem mais do que vitórias. Nós precisamos entender que Deus sabe utilizar a derrota para um propósito. Olha só, você sabe qual é a diferença entre o carvão grafite da ponta do seu lápis e um diamante de $1 milhão? Os elementos químicos que compõem a ponta de um lápis, que um menino faz uma conta de matemática, são os mesmos elementos químicos que compõem um diamante de $1 milhão. Qual é a diferença? O carvão grafite que vira diamante sofre uma pressão 60.000 vezes maior
do que o carvão que vira ponta de lápis. A questão é isso. Pergunta para o seu vizinho: ponta de lápis ou diamante? O que você quer ser? Ponta de lápis ou diamante? Ou seja, quanto mais pressão você sofre, mais valioso você se torna. Quanto mais tribulação você passa, mais experimentado você se torna. Quando eu preguei aqui sobre Carvalho e Terebinto, eu disse que as suas cicatrizes não são a sua vergonha, as suas cicatrizes são as suas credenciais. As marcas da sua vida indicam quantos invernos você já passou e sobreviveu. Aleluia! Então, espinhos estão relacionados a sofrimento. A vida cristã é uma vida de provação. Lucas capítulo 1, versículo 80, e eu citei aqui no domingo passado, a Bíblia fala de João Batista e diz que ele crescia e se fortalecia nos desertos da terra. E eu disse aqui domingo, o deserto não é o seu cemitério, o deserto é a sua faculdade. Você nem disse amém. Eu não acredito que eu digo um troço desse e você não diz amém. Sangue de Cristo. O deserto não é o seu cemitério, é a sua faculdade. Deus está te dando informações, Deus está comunicando verdades, Deus está forjando uma estrutura nova dentro de você. O espinho não é para te matar, o espinho é para desenvolver uma resistência ao processo, e você vai chegar onde Deus quer. Olha Hebreus capítulo 11. Os adeptos da teologia da prosperidade só conseguem ler Hebreus 11 até o versículo 15, 20, no máximo 25. Porque até ali, o escritor diz assim: pela fé Abraão fez, pela fé Noé fez, pela fé Isaac fez, pela fé Abel ofereceu, pela fé Abraão saiu, pela fé Noé construiu. Mas a galeria dos heróis da fé vai até o versículo 35, aliás, é o capítulo inteiro. E no 35, vamos começar pelo versículo de número 32, ele diz assim: e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo falando acerca de Gideão, isso aqui é herói da fé, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, e de Samuel e dos profetas. 33, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, são heróis da fé. 34, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estrangeiros. Isso aqui é heroísmo na fé. 35, as mulheres, mudou o cenário, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Está falando aqui daquelas irmãs nos dias de Roma, que o marido era tomado de dentro de casa e levado para ser julgado, sob acusações falsas, e elas ficavam em casa dizendo: Deus, livra meu marido, Deus vai guardar meu marido. E em vez de receberem os maridos vivos, elas recebiam a notícia que eles tinham sido queimados vivos. E o escritor está dizendo que isso aqui também é heroísmo na fé. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, rejeitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Quando o carrasco chegava e dizia: nega o Cristo e salva a tua vida, adora o imperador, esquece de Jesus e você fica vivo. E eles rejeitavam o livramento porque criam numa ressurreição
poderosa. Isso aqui também é fé, são os espinhos. O escritor diz: outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. 37, foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. O que é vestido de pele de ovelha e de cabra? Olha para cá, não é roupa de luxo não, é porque Roma vestia os irmãos com pele de animal ensanguentada, e soltavam eles no matagal, e colocavam cachorros ferozes para persegui-los pelo cheiro do sangue. Eles eram devorados pelos cachorros ferozes. Isso aqui é heroísmo da fé. E aí o escritor diz assim: o mundo não era digno deles, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra. Mas ele conclui a sua expressão dizendo que eles tinham testemunho pela fé de que alcançariam a maior promessa. Aleluia! Sarça tem a ver com sofrimento. As tribulações da sua vida, diz o texto, não são nem para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Provoca o teu vizinho e diz para ele: a tua dor não é maior do que a tua promessa. É difícil. É difícil para a nossa cultura entender que espinhos fazem parte da caminhada. Olha Romanos capítulo 8, por gentileza, eu já estou terminando. E já vou orar com você. Romanos capítulo 8, a partir do versículo de número 31, o apóstolo Paulo diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ah, dá um glória, vai. Vai, que eu sei que você está com vontade. Paulo não está dizendo que já que Deus é por nós, ninguém vai se levantar contra nós. Paulo está escrevendo exatamente para aquela igreja que eu acabei de descrever, a igreja de Roma, perseguida, machucada. Quando Paulo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está dizendo assim: a nossa vitória não está condicionada à tribulação pela qual nós passamos. Deus é por nós. Então, ainda que alguém se levante, não é páreo. É isso que Paulo está dizendo. Nenhuma tribulação é comparável à companhia de Deus com a gente. É isso que Paulo está dizendo. Olha o versículo de número 32, o que ele diz: olha, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Tem gente pensando que isso aqui, Paulo está dizendo que Jesus já sofreu tudo e a gente não vai sofrer nada. Ele está dizendo assim: ó irmão, ele não poupou nem ao seu próprio filho, como é que você também não vai participar de todas as coisas? É isso que Paulo está dizendo. Se ele não poupou ao próprio filho, você não vai ser poupado da tribulação. O que nós temos que entender é que Jesus pagou a alta conta, a conta que eu e você não poderíamos pagar. Mas quando ele disse: se alguém quiser vir após mim, ele também diz: tome cada dia a sua cruz. Há um espinho pelo qual você tem que passar nessa trajetória. Existem dores e tribulações, mas olha para mim, a sua fé e a minha fé não pode estar condicionada
aos níveis de tribulações que nós passamos. A nossa fé está naquele que está acima de qualquer luta e tribulação. Olha o versículo 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Olha para mim. Será que Paulo não está equivocado? Paulo não estava em Roma quando escreveu essa carta, tá? Parece-me que Paulo estava em Corinto. As informações começam a chegar de que em Roma Nero incendiou a cidade e acusou os cristãos. Agora os cristãos estão sendo perseguidos, os seus bens estão sendo confiscados, eles estão sendo espancados no meio da rua. Alguns eram levados para os ringues, e romanos enrolavam a mão com pano, tecido, plástico, embebia em vidro com cola e esmurravam os rostos dos irmãos até eles morrerem sangrando. Esses irmãos eram levados aos tribunais e acusados dos crimes que eles não cometeram com testemunhas falsas, e eram condenados, jogados nas arenas para serem devorados vivos pelos leões. As mulheres cristãs eram amarradas vivas em estacas à beira das estradas e incendiadas à noite para iluminar o caminho de volta para a casa dos nobres de Roma. E Paulo olha para essa igreja e diz assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Não parece um equívoco? Um contrassenso? Era para uma irmã dessa dizer assim: esse apóstolo ficou doido, ele está subestimando a minha dor. Mas não, o que Paulo está dizendo aqui: nenhuma acusação supera a justiça de Deus. É Deus quem o justifica. Paulo está dizendo: a nossa fé não está na justiça humana, mas na justiça divina. Nenhuma calúnia, nenhuma dor, nenhuma perseguição, nenhuma tribulação, nenhuma acusação, nenhuma condenação pode parar. É isso que Paulo está dizendo: a justiça de Deus em nós. Aleluia! Não é de um cristianismo fácil que Paulo está falando. Ele está falando de uma confiança que se direciona extrema, única e exclusivamente para Deus. Aí Paulo diz assim: quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, e antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Agora Paulo vai descrever a dor que aqueles irmãos estão passando no versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Ei, todo o dia. Deixa eu ver se você entendeu. Entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas olha o 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia! O que Paulo está dizendo é que, apesar dos espinhos, apesar do sofrimento, apesar da tribulação, você é mais que vencedor. E pelo amor de Deus, pastor Josué, elas receberam pela ressurreição os seus mortos. Filhos estavam vendo pais devorados pelos leões.
E eles são mais que vencedores, que contrassenso. Porque na expressão grega, mais que vencedor não é aquele que vence todas. Eu amo isso. Mais que vencedor não é quem alcançou todas as metas. Mais que vencedor não é quem conseguiu agregar todos os resultados pretendidos à luz desse texto. Mais que vencedor é aquele que foi além do seu limite. É você se superar. É você superar-se a si mesmo. Dá um toque no irmão do seu lado e diz para ele: você vai se surpreender consigo mesmo. Você vai se surpreender consigo mesmo. Eu já vi alguém pregando que Deus nos prova para ver a nossa fé. Desculpa, eu não consigo concordar. Eu não acho que para Deus ver a minha fé Ele tem que me provar. Ele é onisciente. Ele conhece a minha fé. Eu acho que Deus me prova para que eu veja até onde eu posso ir se eu confiar nele. Deus está me dando uma lição de fé para que eu perceba que confiando nele nós somos imbatíveis. Confiando nele ninguém lhe para, ninguém lhe detém. Então por que Deus se revelou na sarça? Porque quanto mais lhe apertam, quanto mais lhe esmagam, mais Deus te cobre. Estão batendo e Deus está olhando de lá dizendo assim: estão machucando meu filho, estão machucando minha filha. E Ele vai manifestando a sua presença. Só que Ele vai extraindo de você o sumo. Ele vai extraindo de você a essência. E dessa essência Ele vai montando uma estrutura diferente. E quanto mais espancam, mais Ele cresce em você. E quanto mais Deus cresce em você, mais deixam de bater em você e começam a bater nele. Porque aí Ele começa a comprar as suas dores, as suas amarguras e as suas lutas. E um dia Ele entra na questão em seu lugar. Fica de pé quem puder, por favor. Aleluia. Você é sarça. Diz de novo aí para o irmão do seu lado: você é sarça. Lição de humildade, lição de exclusividade, lição de pureza, lição dos espinhos. Não é verdade que crente não devia sofrer? Eu concordo. Eu dei uma sugestão para Deus um dia desse. Ele não aceitou porque eu disse para Deus: não é muito mais fácil ganhar o mundo todinho para o Senhor, se no momento que a gente aceitar Jesus, já aparecer uma glória no nosso rosto e começar a nascer umas asas assim nas nossas costas, e a gente para ir para casa não precisa mais de carro nem de ônibus, a gente faz como um raio. Todo mundo quando vê vai dizer: eu também quero. Mas Deus não quis aceitar a minha sugestão. Porque aceitar Jesus não te torna um semideus. Aceitar a Jesus não nos torna um Deus em miniatura. Aceitar a Jesus nos torna homens e mulheres espirituais, justificados pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. As lutas estão aí. Tem um corinho muito antigo. Eu era menino quando a minha avó cantava, e o corinho diz assim: a luta vem e passa, não desanimes não, quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação.
A luta vem e passa, não desanimes não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Há crente que não gosta de passar tribulação, mas para entrar no céu é com luta, meu irmão. Mas a luta vem e passa, não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Era tocado no cavaquinho, por isso que dava certo. Deixa eu te dizer a última coisa e eu quero orar com você. Deus se manifestou na sarça para nos dar mais uma lição de soberania. Eu vou repetir o que eu disse no início. Ele poderia ter se manifestado numa oliveira, considerada pelos judeus a rainha de todas as árvores, mas ele se manifesta numa sarça. Por quê? Porque ele escolhe a quem ele quer, porque ele se manifesta onde ele quiser, porque ele usa quem ele quer, da forma que ele quer, no tempo que lhe apraz, porque ele é soberano nos céus e na terra. Deus é soberano. Agora você vai orar comigo uma oração de rendição, aquela oração que você diz assim: Senhor, eu sei, já entendi, eu sou apenas sarça, mas eu sei que o Senhor me escolheu para ser exclusivo teu. Eu sei que o Senhor me escolheu para se apoderar de mim, e eu me ofereço, eu me rendo, eu me entrego a Ti. Você que está em casa acompanhando o culto pela internet, ore com a gente. Ore agora, meu irmão, e faz uma oração de entrega, uma oração de rendição. Não pede nada agora, pede nada, só diz para Deus: toma posse aqui, toma posse aqui. Como o Senhor tomou posse da sarça, toma posse de mim. Como o Senhor incendiou a sarça, me incendeia, me incendeia. Aleluia. Oh, emancho, ramadagashu, yanju, remancho, emansadaga. Aleluia. Faz uma oração de entrega, vai se entregando a Deus agora. Enquanto você ora, deixa eu lhe compartilhar. O Espírito Santo me disse outro dia, o Senhor disse ao meu coração mais ou menos assim: filho, sabe o que limita a manifestação do meu poder na vida dos meus servos? É que tão logo eu começo a usá-los, eles começam a pensar que são eles que fazem, e não a minha presença. Aqueles que descobrirem que a operação não é deles, é minha, eu libero mais graça, eu libero mais capacidade. Não sou eu nem você, é o Senhor. Então comece a orar, ore em línguas estranhas, comece a orar em línguas espirituais, comece a orar em línguas espirituais, comece a orar e a profetizar em nome do Senhor. Esse é um momento de entrega. Anamai basuriai rosso eu babá.
lá atrás, ore, renda-se. Nós somos apenas a sarça. Quando nós entendermos isto, Deus vai nos usar para influenciar uma geração. Quando nós entendermos isto, Deus vai nos usar para revelar-se a alguém através de nós. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo, sopra neste lugar esta noite um vento de quebrantamento que gera rendição, um vento de arrependimento que gera quebrantamento e rendição. Sopra em nós nesta noite um vento de humildade para que abramos mão de nossa arrogância, do nosso orgulho e mergulhemos na Tua presença. Derrama uma descarga de glória, de poder, de unção e de renovo neste lugar. Use 30 segundos agora para orar só por você, dizendo a Deus: eu estou me entregando a Ti. Eu estou me entregando a Ti. Próxima terça-feira, se Jesus não tiver voltado ainda, eu vou falar aqui sobre as chaves para o crescimento espiritual. A chave para o crescimento espiritual. Você está mergulhando em Deus agora. Agora, se você puder, ore pela pessoa que está perto de você. 30 segundinhos. Ora por ele, ora por ela, ora com ele, ora com ela. É possível que nesta noite alguém queira entregar a sua vida ao Senhor Jesus. É possível que alguém queira renovar a sua aliança com Deus. Onde você estiver, querido, dá uma olhadinha na pessoa que está do seu lado. Veja se é um amigo que nos visita, uma amiga, um irmão que de repente desanimou. Converse com ele agora, e se ele ou ela desejar, vem com ele aqui à frente, para que oremos juntos em seu favor, entregando ao Senhor a sua vida, em nome de Jesus. Se tiver alguém aí do seu lado, o irmão mesmo acena com a mão assim, nos avisa. Deus abençoe, ali vem uma vida preciosíssima para Deus. Onde está a segunda pessoa? Dá um sinalzinho onde você estiver e vem andando. Nós vamos orar contigo. Deus abençoe a sua vida. Onde está mais alguém? Deus abençoe, Deus abençoe. Aqui vem a segunda preciosa vida. E a terceira? Onde está a terceira pessoa? Dá um sinalzinho assim. Nós vamos orar contigo esta noite. Deus é bom. Deus é bom. Deus abençoe. Ali vem a terceira preciosa alma para Deus. Deus é soberano. Deus te abençoe. Deus não abre mão de você. Pode chegar. Deus não abre mão de você. E a quarta pessoa, onde está? Vem. Deus abençoe. Deus abençoe. Onde está a quarta pessoa? Você é Sassa. Todo-Poderoso só pode se apoderar de você se você tomar a decisão de ser exclusivo dele. Depois do refrão nós vamos orar. Onde está mais alguém? Ali vem mais uma preciosa vida. 2 jovens.
Nós te agradecemos por vidas tão preciosas, atraídas a ti pelo Espírito Santo da graça. Suplicamos, ó Deus, que os seus pecados sejam perdoados e que o sangue de Jesus, derramado na cruz para nossa purificação e justiça, seja espargido sobre eles para purificação, cura, transformação. Repreende todo o mal que tente lhes dissuadir de te seguir e guarda-os no teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço nele, dá um abraço nela.